Amém? Há um tempo, né, que nós falamos aqui, nós comentamos domingo, de uma visitação tremenda do Senhor. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Fala, eu sou a igreja. Então Ele está falando comigo. É isso, querido, não deixa, não perca o mover do Espírito Santo. Não deixe escapar nada daquilo que Ele está ministrando na sua vida. E Ele começa a ministrar com você, comigo, com a igreja, quando permitimos, desde madrugada, hora que você acorda e não sabe por que você acordou, por que você teve insônia. Não é insônia, não. Você acha, não consigo dormir. O Espírito Santo tem algo para ministrar na tua vida, não perca essa visitação. Não perca. Sabemos que nós estamos, todo mundo fala, né? Estamos nos finais dos tempos. Estamos sim. Mas como é que você está sentindo isso? Qual é a sensibilidade que você está tendo na voz do Espírito Santo? Para você ser preparado para esse dia maravilhoso e glorioso em que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. Como é? Ele é maravilhoso, não é? Nós cantamos aqui, Jesus maravilhoso. E nós vamos falar das suas maravilhas hoje. Eu estou com essa música hoje, pastor Fernando, o dia todo. Acho que é porque ele ministrou as maravilhas dele comigo, né? E eu estou com essa música o tempo todo. Cheguei aqui, vocês estavam cantando. Glória a Deus por isso. E Ele é maravilhoso em nossas vidas. Eu quero pedir perdão, igual eu falei de manhã, porque eu estou com um ponto na boca ainda, que eu fiz uma cirurgia, então, de vez em quando, eu estou com um pouco de dificuldade em falar. Mas vocês vão entender em nome de Jesus. Amém? Vocês entenderão. E nós vamos falar hoje um pouquinho das maravilhas do Senhor Jesus e da sua igreja. E a maravilha do Senhor Jesus já começa desde o seu nascimento. Foi glorioso o nascimento de Jesus, não foi? Foi maravilhoso. Em Lucas 2, relata como foi o nascimento de Jesus. Então fala, Ele foi maravilhoso no seu nascimento. E por que foi maravilhoso? Porque foi diferente do meu e do seu, totalmente diferente. Mas muito diferente, né? Estava lá 2 pastores, ou pastores. Eu falo 2, não sei se a Bíblia relata 2, mas tinha pastores ali no campo, pastoreando ovelhas. E o anjo do Senhor apareceu a esses pastores. E eles se assustaram. E a glória do Senhor encheu aquele lugar onde eles estavam. Desceu sobre eles. E o anjo falou assim para os pastores, não temam, porque eu trago boas novas de grande alegria. E ele dizia para você e para o povo, para todo o povo, novas de boa, novas de grande alegria para todo o povo. É que lá em Belém, que agora nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o nosso Senhor. Então foi maravilhoso o nascimento do Senhor, cheio de glória. E aonde ele estava, e nós sabemos aí a história, até a estrela, como foi que a estrela mostrou o caminho para os magos. E daí por diante foi glorioso, foi maravilhoso, porque tinha um propósito. E ele foi maravilhoso também no templo, fala o Senhor Jesus. Foi maravilhoso no templo. Aonde você está, querido? Você está no templo. E Jesus ainda era pequenininho, pré-adolescente ainda. E ele já estava ali no templo, falando com os maiorais, falando com doutores, ali, dialogando com doutores. Ele foi maravilhoso desde a sua infância, desde o seu nascimento. E ali continuou as maravilhas do Senhor, e ele foi maravilhoso ensinando. Lá em Lucas, no capítulo 24, 32, você nem precisa abrir, é quando fala dos discípulos a caminho de Emaús. Lembra daqueles 2 discípulos? E ali, Senhor Jesus apareceu, começou a conversar com eles, e não parecia, eles não conheceram Jesus. Mas teve um momento
que um disse para o outro assim: olha, por acaso não te ardia o coração quando ele falava das Escrituras, quando ele expunha as Escrituras? E ele ensinava dessa forma: arde o nosso coração. Quando você recebe o ensino que vem do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, o coração começa a arder, porque é palavra do Senhor. Porque, querido, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando a palavra vem do Espírito Santo, ela traz vida para nós. Por isso esses discípulos falaram: por acaso você não sentiu isso que te ardia o coração? Você já sentiu isso, querido? Ardeu o teu coração? Com uma palavra que vem do Senhor de tal forma que à primeira vista você até treme, assusta, dói. Mas aí você sente o conforto, o consolo do Espírito Santo, porque veio dele. Para alguma coisa, algo acontecer de especial, ou um conserto, ou algo que você está precisando de direção, que vem do Espírito Santo. Fala para o teu irmão: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor é maravilhoso, o Senhor Jesus é maravilhoso, andando por sobre o mar. Ele andou por sobre o mar. E ali os discípulos viram ele se aproximando, até se assustaram. Mas ele realiza as grandes coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Ele é maravilhoso operando milagres. Lá em João 2,11, quando ele realizou o milagre, lá em Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho. Que milagre! Foi o primeiro milagre do Senhor Jesus. E hoje ainda se fala demais desse milagre. Mas foi porque o maravilhoso Jesus é que realizou. E com ele, tudo se transforma em maravilhoso, poderoso, lindo, tremendo, porque vem dele, porque vem do Senhor Jesus. Maravilhoso na sua morte, porque quando ele morreu, e ele disse: tudo está consumado. Ele disse também: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi maravilhoso na sua morte. Eu estava lendo o livro Intercessor, de Norman, não sei o quê. E ele ali estava contando de uma experiência de um servo de Deus que ministrou a cura com uma mulher tuberculosa. E o Senhor falou que ia curar aquela mulher, né? Ele vai ter cura. E ele, com a convicção, falou, era o primeiro milagre dele de cura, que seria, né? E ele fala para todo mundo, para a família, que ela ia ser curada. Mas quando chegou no momento da cura, essa mulher veio a falecer. Só que antes dela falecer, ela chegou nessa pessoa, nesse servo de Deus, e falou: olha, não se preocupe, porque o Senhor falou comigo, e Ele disse que não ia me curar, porque eu já estou curada em Cristo Jesus. A cura que eu precisava era a cura da minha alma, e Ele vai me recolher. Mas isso é para a honra e glória dEle. E esse servo de Deus, ele explica no livro que ele ficou apavorado, né? Como, né? E agora as pessoas vão achar que eu menti e que o Senhor não vai curar, e teve uma luta com o Senhor. E essa mulher, antes de falecer, ela chamou as pessoas, os vizinhos todos, a família, e deu a mão para cada um. E falou assim: olha, eu estou me despedindo de vocês, eu vou para o meu lar celestial. E numa alegria tremenda,
ela cumprimentou, e como se ela fosse viajar. E ele conta isso, ele fala, como? Eu não entendi isso, que coisa maravilhosa. E como ele já havia, esse servo de Deus que estava acompanhando essa mulher e falou que ela ia ser curada, ele estava tendo um problema com um pastor na época ali, porque Deus tinha mandado ir para um outro ministério, e ele estava tendo um problema. Então no velório da mulher, ele estava, e esse pastor é que foi ministrar, e ele começou a dizer que, através da palavra de Deus, pegou um texto que eu não me lembro agora, mas que dizia que não podíamos ser mentirosos, que não podíamos falar aquilo que Deus não falou. E aquilo começou a arder no coração dele, mas Deus falou, aquieta-te, porque agora você vai me representar ali, agora você vai falar o que eu fiz na vida dessa mulher. E ele deixou, o pastor falou, depois ele pegou o momento que ele tinha que falar ali, ele só falou o seguinte, queridos, quando nós vamos viajar, nós despedimos das pessoas, ou com um aperto de mão, ou com tchau, ou com um abraço, não foi assim? Vocês acham que essa irmã foi para a morte? Porque antes dela falecer, antes dela Deus levá-la, ele não falou nem falecer, antes de Deus levá-la, ela chamou a família e falou, deu a mão e disse que ia para o seu lar celestial, como se ela fosse fazer uma viagem. A partir disso, a maneira que ele falou ali, as pessoas entenderam, houve um derramar do Espírito Santo naquele lugar, e começaram a glorificar ao Senhor pela cura. E a partir daí, esse servo tomou uma confiança tão grande no Senhor, entendeu o que era realmente a vida, porque a morte não é morte física, a morte real, a morte eterna, é aquela que nós vamos ter depois. A morte eterna é sem Cristo, que nós vamos ter, não, em nome de Jesus, que nós não teremos, nós teremos a vida eterna em Cristo Jesus. É essa, eles entenderam essa vida que foi entendida ali naquele momento, como vida, e receberam. E a partir daí ele foi usado para muitas outras curas reais, curas mesmo, onde o Senhor começou a trabalhar com ele, o que era realmente um intercessor. Se você não leu esse livro, leia, porque o Senhor tem falado tanto comigo ali, de uma forma maravilhosa, coisas que ele viveu realmente ali. Fala, o que importa na minha vida é a minha vida com Cristo. Amém? Glória a Deus, vamos continuar aqui. E maravilhoso em sua ressurreição. Lá em Mateus 28:3, fala que o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. O seu aspecto era como um relâmpago. Quando o Senhor estava, quando houve a ressurreição do Senhor, de uma forma maravilhosa, ele era visto dessa forma, para aqueles que ele permitiu que vissem. Amém? Fala, o Senhor foi maravilhoso na sua ressurreição. Ele foi maravilhoso também na intercessão. Em Hebreus 7:25 fala, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor é o nosso intercessor junto ao Pai. Amém, querido? Você sabe que Ele está sempre lá, te justificando junto ao Pai? Esse é meu filho. Olha aí, eu o justifico diante de ti, Pai. Esse é meu filho. Mas primeiro você precisa ter a convicção que você realmente é filho. Porque a justificação em Cristo Jesus, Ele sendo o nosso advogado junto ao Pai, você precisa primeiro ter a convicção de que você é filho de Deus. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filho,
nós somos justificados junto ao Pai. Você imagina Jesus lá junto ao Pai, dizendo: olha, essa é minha filha, esse é meu filho. Olha, realiza o desejo dele, porque esse é meu filho. O diabo vai lá e começa a te condenar, te acusar 24 horas por dia, mas o Senhor Jesus vai lá e intercede. Não, aqui não. Esse é filho. Esse é filho. Esse é filho. Esse é filho. É assim que o Senhor Jesus está diante do Pai, cuidando da tua vida, justificando a sua vida. É dessa forma. Fala, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Como intercessor, como nosso advogado. Ele é maravilhoso vencendo os inimigos. 1 Coríntios 15, 25 fala: porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Portanto, convém que Ele reine. Ele é maravilhoso porque Ele levou Satanás ao desprezo. Ele venceu as trevas para que você, eu, nós saíssemos das trevas. Por isso Ele venceu, para te levar para a luz, para que a igreja andasse na luz. Ele venceu os inimigos. E Ele é maravilhoso para todo sempre. Apocalipse 22, 3 diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição, porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Aqui está falando da Nova Jerusalém. E fala que ali não haverá maldição, porque ali vai estar o trono de Deus, junto com o Cordeiro. E os seus servos o servirão. Quem são os seus servos? Quem são, queridos? A igreja, é você. Aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que foram crucificados com Ele. Aqueles que vivem por Ele. Esses são os filhos. Esses são os servos do Senhor. E por que eu estou falando aqui das maravilhas do Senhor? Por que o Senhor me levou a conduzir dessa forma, a falar como é maravilhoso o Senhor Jesus? Porque foi através desse maravilhoso conselheiro que a igreja foi formada. Porque foi através dessas maravilhas que você, eu, nós estamos aqui hoje. Foi através desse plano maravilhoso de amor, do nascimento à sua ascensão aos céus. Quando Ele falou: agora eu vou subir, mas eu vos deixo o Consolador aqui. Queridos, o Senhor Jesus, Ele não é só o teu intercessor, não só o teu advogado, não só aquele que te justifica, mas é aquele que cuida. Olha, é necessário que eu suba, é necessário que eu vá, para que o Pai possa mandar um Consolador. Sabe para quê? Para cuidar de você, para testificar da minha vida em você, para testificar na tua vida o amor que Deus tem por você, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos estão nos visitando aqui nessa noite? Pela primeira vez. Levanta a sua mão, você que está pela primeira vez aqui, ó, só para eu te ver. Seja muito bem-vindo entre nós, que o Senhor abençoe. Jesus ama você de tal maneira que Ele se entregou totalmente por você, querido. Viu? Tenha convicção disso.
Você que não está pela primeira vez, mas é a segunda, é a terceira. E você está começando a entender agora o plano de amor que Jesus tem para a sua vida. Eu quero dizer que Ele te ama de tal maneira, que além dEle dar a vida por você, Ele ainda cuida de você. Ele enviou um Consolador para acompanhar, para te dar o crescimento, para te consolar nos momentos que você mais precisa. É assim que Ele faz. Só que tem algo, o Senhor Jesus fez isso, essas maravilhas, e Ele formou a sua igreja, uma igreja que Ele quer levar pura, sem mácula, uma igreja santa. E é necessário que nós tenhamos convicção que somos essa igreja. Porque lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, fala que há uma ardente expectativa da criação, aguardando, sabe o quê? A revelação dos filhos de Deus, aguardando a manifestação da igreja, porque essas maravilhas do Senhor não foi por acaso. Essas maravilhas Ele passou, Ele entregou para a igreja do Senhor Jesus, para que haja uma manifestação no meio da criação, porque tudo é do Senhor, a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita pertence ao Senhor. Mas ainda existem criaturas criadas por Deus, mas são criaturas. Por quê? Porque ainda não reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E o Senhor maravilhoso que Ele é, tremendo da maneira que Ele é, Ele nos revela aqui em Romanos, fala, olha, a criação está com desejo ardente, aguardando a manifestação da igreja. Está com esse desejo ardente, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Você é filho, querido? Então fala, eu sou filho de Deus. Fala, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Então você é a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor espera que você se revele aí na criação. Ele espera isso da igreja. Por isso Ele nos capacita, Ele nos equipa de dons, de talentos, para que nós possamos nos manifestar na criação. Aí agora eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus 25. Mateus, no capítulo 25. A partir do versículo 14. Amém? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse:
Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, o Senhor nos equipou com dons, sejam eles naturais, ministeriais ou espirituais, amém? Mas cada um recebeu. Se você pegar lá em 1 Coríntios 7, não precisa abrir no versículo, põe aqui no finalzinho do versículo 7, vai falar que o Senhor deu a cada um o seu dom. Cada um tem um dom, que o Senhor mesmo entregou, que o Senhor deu. E o dom é uma habilidade dada pelo Senhor, para que nós possamos o quê? Usar os naturais em nosso benefício e em benefício do reino de Deus. Amém? Então é uma alegria ver a igreja do Senhor numa variedade, numa diversidade maravilhosa de dons. É uma alegria ver isso, porque tem muitos dons, criatividade tremenda. Você olha, você fala, olha como essa pessoa tem esse dom, que maravilha. Mas por outro lado, é com tristeza que nós olhamos pessoas talentosas, irmãos talentosos, mas sem exercitar esses dons, guardado, enterrado, parado. O Senhor nos dá os dons. E igual aqui na parábola, aqui o Senhor, quem é esse homem? Esse homem que saiu, que partiu e entregou para os seus servos os talentos. Quem representa para nós? Senhor Jesus. Ele mesmo. E ele entregou os talentos. Quem são os servos? Representa a nossa vida, a igreja. Os talentos. Os dons que o Senhor dá para nós. Como eu falei, sejam naturais, sejam ministeriais ou espirituais. E nós recebemos dons espirituais, e quando ainda não temos o Senhor Jesus, esses dons só são usados para o nosso benefício. Não é isso? Seja ela numa profissão, seja ela para você, seja esse dom para você trabalhar na sua casa, mas é sempre para benefício. Eu vou fazer isso porque, olha, eu tenho jeito para isso. Não é? Você não ouve falar isso? Nossa, como essa pessoa tem jeito para isso. É dom natural. Mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, esses dons são lapidados, tratados, transformados, para ser usados na sua causa, no seu reino, na igreja do Senhor Jesus. É para isso. E muitas vezes nós investimos nesses dons naturais, não é? Investimos. Quantas vezes você vê uma mãe ou às vezes um pai dizendo assim, olha, esse menino tem jeito
para ser um advogado. Olha como ele fala bem. E aí você começa a investir, né, pai? Aí você começa a investir no teu filho para ser um advogado. Eu já ouvi pais dizerem assim: olha, eu vou trabalhar a minha vida inteira, mas o meu filho vai ter essa formatura. Glória a Deus por isso, não tenho nada contra. Eu também pensava assim. E penso até hoje que você deve dar uma formatura para o seu filho. Você deve sim dar uma profissão. Mas essa profissão, essa formatura, ele vai usar só aqui, na vida secular. Vai ficar aqui. Então você precisa entregar esse dom, essa profissão, para que o Senhor possa utilizar na causa dele. Para que ele possa usar de uma maneira maravilhosa, como instrumento abençoador. Às vezes você ouve, eu estou falando ainda com os pais, alguém dizer assim para você: olha, teu filho, nossa, tem jeito de profeta, olha as coisas que ele fala, vai ser um profeta. Aí você ouve aquilo com alegria, né? E fala: olha, meu filho realmente vai ser um profeta, que bênção, tal. Mas, e depois disso? Qual é o investimento feito nisso, para que teu filho seja um profeta? Qual é? Você deve pegar o seu filho nesse momento, e pegar lá o profeta, pega a Bíblia, vamos supor o profeta Jeremias, e fala: filho, vem cá, olha, hoje eu recebi uma profecia, que você é um profeta do Senhor. Então olha aqui, está vendo o profeta Jeremias? Ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Então você, filho, também foi chamado no meu ventre. E aquilo que o Senhor colocar na sua boca, você falará, assim como ele falou para o profeta Isaías. E aí quando tem um congresso, aí quando tem alguma coisa, você manda o seu filho, porque você está investindo em algo eterno para a vida dele. Vocês estão entendendo, queridos? Porque eu sei que muitos pais aqui, zelosos pelos seus filhos, têm dado cursos de inglês, francês, espanhol. Meu filho vai precisar na profissão, glória a Deus, vai mesmo. Porque aqui o mercado de trabalho é muito competitivo e você precisa estudar e fazer teu filho estudar. Mas aqui, para viver aqui. Mas e depois? Você não levará nenhum livro na vida eterna. Faculdades não vão existir na Nova Jerusalém. Vocês estão me entendendo, queridos? Nós precisamos investir naquilo que é do alto. Com a mesma vontade, o mesmo propósito, os mesmos sacrifícios que nós fazemos. Queridos, como o Senhor ministrou comigo, mesmo depois da minha conversão, logo no início, eu aprendi desde o começo, tem que dar uma formatura para os meus filhos, né? Assim, e que bom, tem mais é que investir no seu filho, não. Em nome de Jesus, o pastor não é contra isso aqui, amém? É para você estudar sim, porque de repente na tua profissão, naquilo que você está estudando, vai ser um dom natural que o Senhor vai te usar. Seja aqui, seja lá fora, seja onde Ele quiser te usar. Talvez você precise de um diploma, de um médico ou de um advogado, para sair do país. Então você deve fazer isso. Mas sempre com uma motivação do reino, sempre com uma prioridade, primeiro o reino de Deus. E eu com essa mesma intenção de pais zelosos, eu também queria que as minhas filhas, né, tivessem, são as 3 formadas hoje, mas eu dava muita importância, né, que tem que ter, eu tenho que dar uma formatura, então todo o trabalho, trabalhava, primeira formatura para elas. Um dia,
o Senhor me mostrou de uma forma tão clara. A Renata estava no último ano de veterinária. E ela chegou para nós, sabe o que ela falou? Eu vou parar a faculdade. Como? Só falta um ano. Acho que ela deve ter dado testemunho aqui um dia que ela pregou. Quem estava aqui sabe. Está faltando um ano, filha. Ela falou, mãe, Deus não tem isso para a minha vida. Se eu continuar nesse curso, nessa profissão, eu estou me desviando dos caminhos do Senhor. Eu não posso continuar nesse curso. Aquilo desmoronou para mim, pastor Osni, daquilo que nós pensávamos, né? E ela falou uma coisa que aquilo doeu no meu coração. Ela falou, mãe, não fica triste comigo. Você trabalha o dia inteiro e você dispensa, eu tinha uma empregada na época, dispensa a empregada, eu vou fazer o serviço de casa para você. Mas eu não quero mais terminar esse curso, porque eu estou me distanciando do Senhor. Olha só. Aquilo doeu que eu falei, meu Deus, ela vai terminar de achar o último ano. Vai ficar me trabalhando como doméstica, no lugar de uma empregada doméstica. Né? Para mim aquilo foi a morte. Mas o Senhor ministrou comigo outros valores, que aquilo não era importante. Muito pelo contrário, que eu tinha que investir nela, sim, mas para o reino de Deus. Hoje ela fez uma outra faculdade, que não atrapalhou, muito pelo contrário, não atrapalhou em nada. E hoje ela está usando aquilo que ela aprendeu na faculdade, na igreja. Ela é pedagoga, e ela tem trabalhado com crianças na igreja. Vocês estão entendendo, queridos? Mas o Senhor precisou me ensinar. Fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo para nós, Ele está nos ensinando os valores do reino. Eu tinha uma empresa, eu falei aqui de manhã, e eu investia em tudo que eu podia para ser uma boa empresária. Eu participava de palestras empresariais, cursos de venda, cursos que me ensinavam na administração. Eu investia na vida secular. Mas quando eu vim para Jesus, querido, glória a Deus, o Senhor me ensinou a investir no reino dEle. Ele pegou os meus dons naturais e falou, agora é para mim que você vai usar. E quando nós estamos investindo nos nossos dons lá fora, na vida secular, nós esquecemos. É com tristeza que a gente ouve muitas vezes pais dizendo assim, meu filho está no ministério, às vezes está no ministério de dança, ou de louvor, ou qualquer uma outra atividade aqui na igreja, ministério aqui na igreja, e vai ter algo para ser feito. É com tristeza que você ouve o pai dizer assim, não, eu não vou te levar porque não dá para ir. Ou então, não posso te mandar para o congresso porque eu não tenho dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? As prioridades. Como seu filho vai ser um pastor, um mestre, um profeta do Senhor, um evangelista, se você só está priorizando a vida secular. Olha quais são os dons do seu filho e canaliza para o Senhor. Agora eu estou falando dos filhos, mas e você, querido? Para onde você está canalizando os seus dons? Aquilo que Deus derramou de uma maneira natural sobre a sua vida. Aqui na parábola, o Senhor está dizendo que teve 2 tipos de servos, 3 tipos de servos. Um que pegou logo os talentos e multiplicou. O outro também. Cada um na sua capacidade, no seu limite, porque o Senhor conhece o teu limite. Ele conhece o meu limite. E Ele não vai cobrar de você aquilo que você não pode fazer. Mas Ele vai cobrar
aquilo que você pôde fazer e não fez. Isso Ele vai cobrar. Vocês estão entendendo, queridos? Ele dá a cada um. E Ele sabe o limite de cada um. E como é gostoso nós transformarmos, ou deixar o Senhor transformar os nossos talentos para o reino de Deus. Como é bom. Eu falei aqui de manhã, eu fiz uma faculdade, eu sou professora também. Eu nunca dei aula lá fora, não exerci a minha profissão. Mas o Senhor pegou esse dom e trouxe para a igreja. Hoje eu ensino na igreja. De uma forma maravilhosa. Eu sei que aqui tem muitos professores. Como você está usando o teu dom, querido? Você está correndo atrás do quê? Você é encanador, eletricista. Tem um dom maravilhoso para fazer coisas, consertar coisas. Quando é que você ofereceu isso para o Senhor? Vocês estão me entendendo, meus amados? E Ele não precisa de muito. Ele quer dizer para você, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. É assim que Ele quer falar para você. Você não precisa ser um grande pregador. Eu lembro que, hoje eu entendo isso, né? Eu, na escola, e às vezes até no vôlei, que eu gosto de vôlei, hoje não jogo mais. Tudo que acontecia na escola, eles me chamavam. Ah, não. Sabe aquelas pessoas, o orador? Era eu, ia lá fazer. No vôlei tinha que falar com alguém do clube, com o diretor. Era eu. E hoje eu entendo por quê. Né? O Senhor me treinava. Era um dom natural que Ele me treinava para que eu pudesse canalizar para as coisas de Deus. Quando as pessoas vinham se aconselhar comigo, amigas minhas, eu não era nem crente. E eu já pedi a Deus perdão, porque eu dei muito conselho errado também. Pensava, não tinha Jesus, né? Pensava diferente. E eu já pedi perdão para Deus. Mas eu tinha esse dom. As pessoas me procuravam porque queriam que eu falasse, que eu desse minha opinião. E como é gostoso você dar opinião. Aqui, ó, segundo a palavra de Deus. Como é maravilhoso você aconselhar segundo a palavra de Deus. E eu sei que aqui deve ter pessoas que têm o dom do aconselhamento. E está no banco, está parado. Tem pessoas que o Senhor derramou dons para cuidar de criança. É professor. Tem facilidade em falar com criança. Está no banco sentado. Tem pessoas que têm carisma, a gente chama de carisma, é carismático, né? Para levar uma multidão atrás dele, de jovem, de adolescente. Tem um espírito de liderança, a gente chama. Mas está tímido, parado. Você não gostaria de ouvir o Senhor falar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Os nossos dons têm que ser multiplicados. Nós não podemos enterrar aquilo que o Senhor nos deu. Não é dessa forma que o Senhor nos conduz, nos encaminha. Não foi para isso que Ele realizou todas essas maravilhas. Que o seu nascimento foi maravilhoso, a sua morte foi maravilhosa, a sua ressurreição foi maravilhosa. Foi para que a igreja que Ele formou pudesse dar continuidade nas maravilhas que Ele fez. E a igreja é você.
Você morreu com Cristo, então a sua morte foi maravilhosa. Amém, queridos? Você nasceu de novo, teve um novo nascimento. Esse nascimento, com certeza, foi glorioso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essas maravilhas foram passadas para a igreja, foram passadas. Mas nós não podemos enterrar aquilo que o Senhor nos deu. Quando nós multiplicamos amor, nós vamos ter mais o quê? Amor. Quando nós multiplicamos a paz, nós vamos ter mais paz. Quando nós multiplicamos a fé, nós vamos ter mais fé. Com certeza aqui o Senhor também quer derramar através dos dons naturais que você consagra ao Senhor. Porque quando a gente vem para Jesus, querido, a gente só vem com os dons naturais. Vocês estão entendendo isso? Só vem com os naturais. E aí o que você faz? Você entrega os dons naturais para o Senhor. Ele confirma os dons ministeriais. E aí Ele derrama os dons espirituais. E você começa a ser uma bênção nas mãos do Senhor.